Terminou agora há pouco em Brasília uma reunião do presidente da Câmara, Hugo Motta, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros líderes partidários também sobre o tal do impasse, sobre a novela do IOF. Quem acompanhou tudo de perto conversa com a gente agora ao vivo é a repórter Paola Cuenca. Paola, toda uma expectativa, uma reunião que eventualmente as pessoas não imaginariam que aconteceria na noite de domingo. E o que a gente consegue adiantar para quem está em casa? Qual foi, digamos assim, a decisão de toda essa reunião, minha amiga? Uma boa noite, uma boa semana. Boa noite para você também, Casa Grande, para quem está nos acompanhando. Realmente, uma reunião que começou às 6 horas da tarde desse domingo e só foi acabar, depois de 5 horas de conversa entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, do Senado, Davi Alcolumbre, além de líderes também, tanto da Câmara quanto também do Senado. E bom, como você mesmo já falou, houve sim fechamento de acordo em torno desse impasse a respeito da elevação das alíquotas do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Bom, os parlamentares a gente já sabia que estavam bem insatisfeitos com esse decreto presidencial que foi lançado pelo governo há 2 semanas, aumentando as alíquotas do IOF, esse imposto que vai incidir sobre as operações de empréstimo, financiamento para pessoas jurídicas, na compra de moeda estrangeira em espécie e também sobre alguns investimentos, como a previdência privada. E diante de toda essa insatisfação, mas com a necessidade de fechar as contas, de fato, ter batido ali aquela meta fiscal do governo, o que se chegou num acordo é, esse decreto presidencial do IOF, ele vai ter um recuo de fato. Haddad não entrou em detalhes a respeito de quais alíquotas vão ser reduzidas, aquilo que já havia sido elevado pelo governo há 2 semanas, mas mencionou que aquela expectativa de arrecadação que ficaria para 2025 de 19,1 bilhões de reais com essas medidas de elevação do IOF, agora a expectativa é de que só partindo dessa questão do IOF, a arrecadação caia para 1/3 daquilo que estava previsto, ou seja, fica entre 6 a 7 bilhões de reais. Para compensar, já que então vai ter essa mudança sobre o IOF, esse recuo por parte do governo, o que ficou acordado é que uma medida provisória vai ser lançada. Vamos lembrar que medida provisória é aquele instrumento que quando o governo publica ali no Diário Oficial da União já tem força de lei, e essa medida provisória vai tratar sobre uma série de questões que afetam o mercado financeiro. E nas palavras de Fernando Haddad, são medidas que vão corrigir uma série de distorções. Olha, até falou aqui, abre aspas, corrige distorções no sistema de crédito, na cobrança de impostos sobre títulos, rendimentos sobre títulos e temas afins. Por exemplo, Haddad disse que vai acabar a isenção de imposto de renda sobre os títulos que eram incentivados, como letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, e que eles vão passar a ter, sim, uma alíquota ali de cobrança. Também vai haver uma revisão sobre a questão das bets, na receita bruta que eles têm, na diferença entre o que é pago em prêmios e o que é arrecadado com essas apostas. Também vai ter uma elevação ali nos impostos. E para além dessa medida provisória, desse recuo sobre o IOF, também foram conversadas aqui nessa reunião algumas medidas de longo prazo, como a revisão de benefícios tributários que são pagos também pelo governo, esses benefícios que são dados, além de uma revisão sobre os gastos primários. E nisso vai se passar por um grande debate no Congresso sobre projetos de lei, no que os congressistas concordam com o governo que é possível mexer para tentar reduzir os gastos. E sobre esse aspecto, também foi falado aqui que deve avançar aquela proposta da reforma administrativa, que deve mexer com todo o funcionamento do serviço público, também para tentar reduzir os gastos, Casagrande. Em relação a essa questão das bets, pessoal que está em casa, para a gente conseguir entender, por exemplo, a empresa de bet acaba arrecadando 100 e ela paga 60 em prêmio, o aumento do imposto vai ser nessa diferença de 40, então isso acaba mostrando para a gente de uma forma mais simplista como vai funcionar essa questão. Só para a gente arredondar esse tema, Paola, presidente Lula já tem, digamos assim, um aval automático sobre isso, ou Haddad deve esperar o Lula voltar ao Brasil para realmente fazer a publicação dessa mudança? Excelente pergunta, viu, Casagrande? Haddad vai esperar Lula, de fato, retornar aqui para o Brasil. Ele mesmo já adiantou que tudo isso foi conversado aqui nessa reunião, era necessário se chegar a um acordo, até porque havia a possibilidade dos congressistas votarem na terça-feira uma derrubada desse decreto do IOF, que era algo que o governo, claro, não queria que acontecesse, mas é justamente na terça-feira que o presidente Lula vai estar aqui no Brasil de volta. Então, Haddad já avisou que vai conversar com o presidente Lula ali mesmo na terça-feira de manhã, passar
juntar todas essas informações, então, de fato, a concretização desse recuo das alíquotas do IOF, da edição dessa medida provisória com impostos relacionados a títulos e investimentos, também passando pelas bets, tudo isso só deve acontecer a partir de terça-feira, após ter o aval e o conhecimento completo ali do presidente Lula dessas medidas. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.